Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan. Em 31 de outubro, esse outdoor do Rick Gervais surgiu nas estações de metrô. Bem-vindo a Londres, lembre-se do colete, à prova de facadas. Após tantas reclamações de Narinda Kaur e desses islamistas, marxistas, comunistas de esquerda e lacradores, sinceramente isso já nem importa mais. Após muitas reclamações, foi retirado do ar em menos de 24 horas e, em uma reviravolta cruel do destino no dia seguinte, 10 pessoas foram esfaqueadas em massa por 2 britânicos de ascendência caribenha. Nenhuma informação adicional foi divulgada até o momento. Mas islamistas, marxistas, progressistas, todos eles estão comemorando isso. E eles estão aliviados dizendo que, eles nasceram no Reino Unido, não eram muçulmanos. Eu não sei como eles chegaram a essa conclusão. Não são imigrantes? Bem, eles também não são brancos. Se quer provar que a diversidade é nossa força, esse exemplo não é o ideal. Buxha. Não é terrorismo, não sei como é. Toda violência é doméstica. Agora, seja como for, isso não torna menos atroz. Não é mais reconfortante para quem vive em Londres, para quem pega transporte público, para quem tem entes queridos em Londres. E eu não sei como eles se sentem quando mandam seus entes queridos para o trabalho, dão um beijo de despedida de manhã, sem saber se voltarão vivos para casa. Núria Khan, você mora em Londres. Primeiramente, muito obrigado por se juntar a nós em tão pouco tempo. Para aqueles que não conhecem Núria Khan, por favor, confiram o canal dela no YouTube. Ela é uma estrela em ascensão. Eu adoro os vídeos dela. Eu continuo compartilhando os vídeos dela com vocês. Este é o canal dela no YouTube, Núria Khan. É excelente. Se gostam de mim, ainda não viram nada. Vocês iam adorar ela. É uma versão mais bonita e eloquente de mim. Fala melhor. Ela também é uma patriota britânica. Núria Khan, seja bem-vinda. Obrigada pela introdução tão gentil em tempos tão difíceis. Me conte sobre isso, pois discutiremos os demais acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Agora eles falam dessa violência interna como se o que ocorreu com Wayne Broadhurst ou aquilo fosse relevante. Uma mulher que se ofereceu para trabalhar no hotel Epping foi esfaqueada 18 ou 20 vezes por um imigrante perturbado com uma chave de fenda. Ela se ofereceu para trabalhar lá. Há muitos outros incidentes. Posso detalhá-los. Todos foram cometidos por pessoas que não nasceram no Reino Unido. Agora eles só querem que esqueçamos isso ou finjamos que não aconteceu, focando apenas nisso e nas emoções. Como você se sente sendo um londrino? Como você se sente em relação a isso? Sinceramente, quero dizer, é assustador. É absolutamente assustador desde o esfaqueamento em Uxbridge, que foi obviamente, quero dizer, aquilo me deu um arrepio na espinha. Acho que comecei a falar de forma mais séria sobre a situação geral em Londres, mas também na Inglaterra como um todo. Como quando fiz uma postagem sobre o quanto eu tenho medo e por que evito completamente o transporte público. Tenho feito isso nos últimos anos, com essa migração em massa fora de controle e eles sem conseguir parar os barcos. Eu te disse, acho que da última vez que conversamos aqui, eu falei, todo dia acordo com notícias de mais barcos cruzando o canal, ao invés de anunciarem o fim das gangues. Você simplesmente sabe, se você mora aqui, que na verdade nada está acontecendo. E a velocidade com que eles dizem que estão deportando pessoas não é nada comparada ao número enorme de pessoas que estão chegando às praias de Dover sempre que o tempo está bom e permite. O que aconteceu com Wayne Broadhurst mostrou claramente que, como mulher, já não me sinto segura. Não me sinto segura para usar o transporte público. Raramente vou ao centro de Londres e só uso o transporte público acompanhada de homens. Tenho sorte de poder dirigir para onde preciso e sempre faço isso. Acho que, independentemente do bairro em Londres, todos percebem a mudança acontecendo diante de si. E dá para perceber o quanto os níveis de segurança diminuíram. E alguém como Wayne Broadhurst, que estava apenas andando por aí, e Harris, você tem que lembrar que era às 17h. Tipo, esse é o horário que a maioria de nós sai do trabalho. Quero dizer, agora já está escuro, porque você sabe, os relógios voltaram e estamos entrando nos meses de inverno. Geralmente 17h marca o início da noite, quando você não espera que isso aconteça, em um momento que normalmente ainda seria claro. Ele foi um verdadeiro herói, apenas passeava com o cachorro e não sobreviveu para contar. Ao falar de despedidas, pense nas últimas palavras de Wayne Broadhurst para a esposa, algo como: "Tá bom, querida, só vou levar o cachorro para um Passeio, fique volto já, mas nunca mais voltou para casa." de novo.
E o incidente mais recente, que na verdade aconteceu enquanto eu estava transmitindo ao vivo. E eu acho que foi você quem nos contou que estavam acontecendo esses ataques em massa com facas em uma linha de trem. Também teve um grande jogo de futebol, se não me engano. O Nottingham era um desses times que estavam jogando futebol e muitos dos seus torcedores estavam voltando para Londres. Ouvi novamente relatos angustiantes de quem estava no trem dizendo que foram avisados por outros. Correndo pelo corredor e gritando: corre, estão esfaqueando pessoas atrás. Ao saírem dos assentos, havia sangue escorrendo. Um homem disse que tinha uma garrafa de Jack Daniels. Havia um grupo deles e basicamente só tinham isso como arma contra esse homem que andava por aí. Esfaqueando, os dois. Bem, um deles Acabou de ser lançado como o mais recente que Estou ouvindo, e para qualificar sua afirmação inicial foi isso mesmo. Dizem que um era britânico negro e o outro britânico de origem caribenha. Quero dizer, ambos são cidadãos britânicos negros, então não sei por que estão sendo específicos sobre a ascendência de um e não do outro. É muito estranho. a última coisa que eu vi foi que um deles realmente foi. Mas então diga isso, você sabe por quê? Por quê? É Southport de novo, não é? Quando disseram que ele era um galês chamado Christian, eu nunca tinha ouvido a religião cristã estava sendo mencionada porque não ouvimos cristãos cometendo atos terroristas. Sim, há pessoas insanas que podem ser cristãs, mas atualmente não há movimento terrorista cristão organizado. Então não havia necessidade. Mas depois ficou claro que o motivo pelo qual eles mencionaram isso foi porque toda vez que algo assim acontece, a mente do público vai para: ah, e nada, Allahu Akbar. Sei que alguns dizem ter ouvido Allahu Akbar. Alguns afirmam que muitos negros britânicos estão se convertendo ao Islã em massa. Não sabemos, ele pode não ter relação com o Islã, imigração, ou pode só ser maluco. Tem um vídeo do Ben Habib que fez um ótimo ponto. Vou mostrar para você e quero saber sua reação. Acabei de ouvir o inspetor Lovelace descrever quem seriam os dois autores dos esfaqueamentos no trem de Huntingdon para King's Cross ontem à noite. Ele disse que ambos eram negros, cidadãos britânicos nascidos no Reino Unido, e um tinha origem caribenha. E ele descartou terrorismo, e acho que a impressão que ele tentou passar nessa descrição foi essa. Para quem se preocupa com o ataque ao país por migrantes ilegais e criminosos, não é preciso se preocupar, pois trata-se de uma questão totalmente britânica. Mas lembre-se de que, após os assassinatos em Southport, os assassinatos brutais daquelas 3 jovens, Starmer descreveu o autor como um galês. Na minha opinião, Starmer certamente se entregou à distração. Ele queria passar exatamente a mesma impressão que Ludlas tentou nos dar esta manhã sobre a identidade desses 2 homens. É possível que sejam britânicos em tudo, mas ele não nos disse os nomes deles. E continuarei extremamente desconfiado até termos todos os detalhes sobre quem são essas 2 pessoas. É quase inconcebível para mim que isso não tenha sido um ato de terrorismo. Por que você puxaria facas sem motivo e mataria pessoas, ou tentaria matar pessoas, pessoas aleatórias em um trem? Se isso não é terrorismo, o que diabos é? E esse é o ponto principal. Independentemente do motivo dos assassinos, o povo britânico sofre ataques diários, principalmente de pessoas que nem deveriam estar no país. Precisamos de uma classe política britânica que esteja disposta a denunciar aqueles que cometem crimes contra o povo britânico, identificar as causas desses crimes e então lidar com elas, não tentar desviar do problema, não tentar amenizar a questão de forma falsa, só para chegar ao 24 horas com mais más notícias. Queremos que o problema seja resolvido. E, francamente, isso começa com a interrupção dos barcos em nossos canais, a detenção de imigrantes ilegais e a deportação deles. Independente de quem eram as 2 pessoas no trem ontem à noite, este governo precisa perceber que britânicos estão sendo agredidos quase diariamente, sem necessidade. Se controle, Starmer. Qual que é a sua reação a isso? Porque, como Ben Habib disse, independentemente da origem deles, isso não significa que a Grã-Bretanha não tenha um problema de migração ilegal ou que a Grã-Bretanha não tenha um problema de extremismo islâmico. Vou te mostrar cerca de 12 histórias que aconteceram nas últimas 2 semanas na Europa, onde pessoas que não pertencem a estas terras ou não são nativas têm outra ideologia política, praticando violência contra os nativos deste continente.
Sim, não, eu concordo completamente com o que Ben Habib estava dizendo ali. Honestamente, Harris, foi como, vou dizer, a extrema esquerda, já que eles gostam tanto da extrema direita, mas tipo a extrema esquerda e quase como a mídia tradicional. Acho que a polícia, tentando acalmar ao máximo, está quase nos dizendo e nos manipular, dizendo: relaxa, não é um imigrante ilegal. Eles não são muçulmanos, então não se preocupe. Chegando ao ponto de quase comemorar isso. Ah, não é o De sempre. isso, sabe? É, exatamente, como se isso fosse para fazer a gente se sentir melhor. É como se isso tentasse minimizar o que aconteceu, como se não fosse tão intenso. Só por chamar eles de britânicos não muda o fato de que, como você disse, eles poderiam ser. Muito provavelmente, obviamente, são filhos de imigrantes, né? Isso não muda o fato de que, mesmo que não seja diretamente um problema imediato de migração, é definitivamente um problema de integração. É um problema de assimilação. Ou existe algo em que certas pessoas de diferentes origens são mais propensas à violência do que outras. Mas, de repente, para a extrema esquerda, parece que a raça é irrelevante, ou eles realmente não se importam porque não querem mencionar a raça dos autores. Então, eu realmente acho que agora a política de identidade está morta. Eles tentam nos manipular dizendo: agora não é mais ilegal, então por que você reclamava? Esse é um problema interno. Não, ainda é intensamente e absolutamente sintomático do que estamos dizendo ser o problema mais amplo no Reino Unido. E como você disse, com o extremismo também. Ou se eles tentarem dizer que foi um caso isolado, como sempre repetem, para tentar conter o sentimento público, dizendo que isso é um caso isolado, vamos dizer que é saúde mental. Por que descartamos terrorismo? Veja como descartaram rapidamente. Gosto que Ben Habib perguntou: se isso não é terrorismo, o que é? Porque acho que um homem passando no trem e esfaqueando pessoas tão imprudentemente. Se isso não é feito com a intenção de causar terror, eu não sei o que é. Eles estão dizendo que ele nasceu na Grã-Bretanha, como se isso fosse um grande passe livre. Posso te dar uma lista de pessoas nascidas na Grã-Bretanha, mas isso não representa bem nossa diversidade e força. O assassino de Lee Rigby, Axel Rudakabana, nascido em Southport, Reino Unido, era um esfaqueador e também conhecido como o Homem-Bomba do Sapato. Homens-Bomba do 7 de julho nasceram no Reino Unido. Agressor de Westminster e Homem-Bomba da Manchester Arena, ambos nascidos no Reino Unido, 29 anos de idade. nascido no Reino Unido. Então, se acham que podem se sair dizendo: ei, ele nasceu no Reino Unido. É um problema doméstico britânico. Não, esse problema não vai desaparecer tão facilmente. Há esse problema de primeiro nível, pois sempre soubemos disso. E os Jim Chowdys, que preparam a próxima geração de jihadistas. Qual era mesmo aquela estatística condenatória que descobri? Mais muçulmanos se juntaram ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria do que se alistaram no exército britânico. Não é impressionante? Isso só mostra como esse experimento de multiculturalismo, pelo menos com a comunidade muçulmana, está indo bem. Então esse é o problema de primeiro nível, mas então há um outro problema de segundo nível que é mais imediato, que poderia ser um pouco mais fácil. Bem, um pouco mais fácil. Stalma faz parecer impossível lidar com esses imigrantes ilegais. Um deles fez isso. Nós mencionamos isso brevemente. Wayne Broadhurst. Provavelmente ele beijou a esposa e disse: querida, volto em meia hora, vou levar meu cachorro para passear. E esse migrante afegão, que novamente era um solicitante de asilo, não deveria estar aqui. Estava aqui ilegalmente. Ele estava hospedado na casa de um britânico. Provavelmente, refugiados são bem-vindos. Esse tipo de pessoa diz: pode morar comigo, te alimento, dou abrigo e cuido de você. E então, por algum motivo, esse migrante afegão teve, sei lá, um surto ou algo assim. E então ele esfaqueou o próprio anfitrião, junto com o filho pequeno dele. Eles saíram correndo da casa. E então Wayne Broadhurst entra em cena. E eu não sei, ele parece ter provavelmente mais de 50 anos, talvez chegando aos 60. Ele viveu a vida inteira dele. Era um homem trabalhador e pagou o preço máximo por fazer a coisa certa. Costumamos perguntar: onde estão os bons samaritanos? Hoje em dia não vemos mais isso. As pessoas reclamam que todo mundo está ocupado filmando os incidentes em vez de ajudar. Bem, é por isso. Porque esse cavalheiro tentou fazer a coisa certa e pagou o preço máximo por isso. Sim, ele é um herói, e isso vai contra o princípio do espectador. Wayne tentou intervir ao ver o garoto ser esfaqueado, que já havia presenciado o pai ser esfaqueado na sua frente. Então, novamente, um verdadeiro. Herói.
E é a mesma coisa que eu vi sobre o incidente que aconteceu no trem, onde essa mulher estava em um estado absoluto, porque o agressor tentou esfaqueá-la, mas um homem pulou na frente e realmente a salvou de ser esfaqueada. E ele acabou levando a pior parte da facada para si mesmo. Então isso realmente mostra que nesses momentos existem pessoas comuns que se destacam e se tornam verdadeiros heróis. Arriscaram as próprias vidas. No caso de Wayne, nem sobreviveu para contar. E como você disse, foi exatamente. Ai meu Deus, eu queria não ter visto aquilo. Foi absolutamente implacável. Esfaqueamento puro. Tipo, sabe, pura brutalidade. Acho que era uma família britânica paquistanesa, como você disse, que ajudou de coração. E eu diria, talvez de forma ingênua, deixaram um estranho morar entre eles e em sua casa, o receberam. Em sua Casa, acho que o nome dele era Faruqi, o homem que o deixou entrar. Então isso só mostra que todas essas pessoas que continuam levantando esses cartazes, eles têm uma visão de mundo muito liberal, aceitando fronteiras abertas e recebendo pessoas de outros países sem verificação, até em casa. Então esse é o tipo de coisa que pode acontecer sob sua responsabilidade. Quero dizer, eles têm sangue nas mãos por permitirem que esse homem ficasse lá. Ele se voltou contra eles antes, Ele se voltou? contra qualquer outra pessoa. Como você? Disse, Eu não sabia que eram britânicos paquistaneses. Não foi por visões liberais, mas sim pela Irmandade Muçulmana. Pois existe uma família. Eu presumiria que isso influencia, sim. há uma história de quando Maomé e seus poucos discípulos migraram de Meca para Medina. Os muçulmanos de Medina acolheram os companheiros muçulmanos migrantes em suas casas. E isso é apresentado como uma história boa e virtuosa que muçulmanos devem fazer por outros muçulmanos. Então essa pobre família paquistanesa fez a mesma coisa com um homem afegão. Agora, novamente, não estou dizendo que os afegãos são pessoas ruins. Todo tipo de gente vive lá, mas por que arriscar trazer alguém do Afeganistão, onde as pessoas têm opiniões bem problemáticas? É bem diferente culturalmente, mas por que deixá-los entrar? No entanto, na verdade eu fiquei um pouco surpreso, porque lembro de ter visto um vídeo de um desses youtubers que iam para lá, pessoas que afirmam que refugiados são bem-vindos, como Narim e o povo Kaul, mas quase todos eles disseram, não, minha casa não é grande o suficiente, então eu não sei até onde vai a compaixão deles pelos outros migrantes, mas a preocupação que eles têm com a própria casa, eu não sei por que eles não estendem essa mesma preocupação para a comunidade deles ou para o país deles. Eu só estou querendo saber se você gostaria de entrar em uma lista dizendo que está disposto a receber os refugiados na sua casa. O único problema é, tipo, o aluguel. Você aluga? É. Talvez seja um problema. Eles colocaram 9 quartos em uma casa de 4, então estamos basicamente... Então, devo... Realmente adotaríamos um refugiado e levá-lo para casa? Se eu tivesse coragem, já teria feito isso, não? Ser um bom lugar para trazê-los. É, mas eu vou me orgulhar de você. Se eu tivesse esse rosto. Obrigada por isso. Meu está alugado, então vamos. aluguel. É. Você não pode fazer isso. É trabalho de outra pessoa. Oh, desculpa, não posso. Não tenho. Você não pode pegar. Tenho, eu Não tenho um ruim. Você. não tenho esse lugar. Você tem. Um estado de refugiados, vocês são nós? Eu não quero. Você tem uma lista? Eu não sei. Eu tô me colocando nisso. Espera, eu não posso porque meu coração é um pouco pequeno. E. Esse vídeo viralizou. Eu só quero te mostrar esse vídeo rapidinho. Isso também está relacionado à segurança do transporte público britânico. Ouve o que ela diz. E, novamente, eu sempre disse, pessoas não nativas que apoiam migrantes não pensam assim. Quando você enfraquece suas instituições, seu país, isso não vai apenas enfraquecer a sociedade britânica, vai enfraquecer todo mundo e vai te afetar também. Esse vídeo mostra uma mulher britânica adorável, embora não seja branca nativa. Parabéns a ela por se posicionar. Ouçam ela. Isso pode acontecer com qualquer um, sendo de direita ou esquerda. Aquelas pessoas que foram esfaqueadas naquele trem, não importa se eram de esquerda ou de direita. Isso acontecerá com todos vocês. Vamos ver este vídeo. Eu entendo isso, mas eu só vou jogar. Seu cabelo. Eu conheço a Ula. Eu não estou encrencado. Eu estava com meus fones de ouvido. O que vai te ajudar com eles? Com o que eu posso te ajudar? Eu vou fazer uma pergunta, sim. Qual é a pergunta? Não vai perguntar? Você acha que todos querem perguntar algo?
Não importa, eu não estou falando com você. Eu não estou interessado. Não estou interessada. Qual parte disso você não está entendendo? Sim. Sim, nós. Sabemos que você está a caminho. Eu sei onde eu estou. Ah, você é você? Desculpa. Você me perguntando isso? Você não está? Sim, sim. Mas você ficou tão humilde. Eu sou humilde, mas... Isso é 1h. É 1h da manhã. O que posso fazer por você? Ei, escuta, eu nem tô passando perrengue com você. Escuta. Por que você está me dizendo isso? Você se foi? Não, eu estou... Apenas sentar aqui longe? Do meu corpo. Ah, não. Eu entendo isso. Eu, um samurai. Surah Muhammad. Eu só estou indo no seu cabelo. Eu, o Eurola. Mas eu não estou aqui pra... Problemas. Não, ele tá fazendo isso. Isso é atroz. 1h, Acton. Se você não fosse garota, eu juro. E se fosse homem? Esse cara está andando por aí com uma espada samurai no bairro Somali. Parecia britânico, estou certo? Como se ele tivesse sotaque londrino, certo? É assim que os caras de rua de Londres falam por aqui, com certeza. Se ele tivesse feito algo com ela, isso teria sido um problema doméstico. Nada demais. Dá uma olhada nisso. A chefe superintendente Jill Horsfall afirmou: "Estou ciente das imagens online sobre o incidente de ontem em Uxbridge. Eu pediria às pessoas que parassem de compartilhar isso nas redes sociais para evitar especulações e mais desinformação. Podemos confirmar que o suspeito morava em um endereço residencial privado. Veja a redação aqui. Eles estão tentando dizer: não. Não é um daqueles imigrantes ilegais vivendo em hotéis, não é um... Caminhão não é uma casa compartilhada? Não é essa confiança. Até então, todos estavam agitados por esse assunto. Veja, o suspeito morava em endereço residencial particular. De novo, suspeito não. Ele não era um migrante, ele era um solicitante de asilo. Quero dizer, de certa forma, sinto pena deles. Eles também estão pisando em ovos, não é? Nossa prioridade é garantir justiça para o homem que infelizmente morreu e para os outros que ficaram feridos durante o incidente. Compartilhar essas imagens pode prejudicar futuros processos judiciais, blá blá blá. Então, logo depois disso, olha só isso. Essa é a mensagem que eles querem passar para todos agora. Shabana Mahmood. E Keir Starmer, nenhuma notícia de Wayne Broadhurst, só espalhavam essa propaganda. Não quero te entediar com isso. É tudo mentira. Não acredito em nada do que ela diz, pois não tenho empatia alguma. O nome dele nem sequer foi mencionado no parlamento. A grande mídia mal falou sobre isso. Acho que foi o Canal 4 ou o TV News que dedicou, e não estou nem brincando, 19 segundos para essa história mencionando ele. Então, De forma passageira, hein? de passagem. E eu até ouso dizer que alguns jornalistas, eu ouvi simplesmente dizerem: ele morreu. Não disseram que ele foi morto ou assassinado, só falaram homem morreu. Isso é o que chamo de gaslighting. Eles minimizam isso para que você não perceba a gravidade do ocorrido. Se não fossem lugares como o X e a mídia independente, não saberíamos o que realmente aconteceu. O fato de que esse homem estava andando pelos subúrbios normais de Uxbridge, causando esse nível de caos. O fato de que aquela garota foi tratada assim numa noite comum em Acton, todas essas coisas, elas simplesmente... E ela, Shaban Mahmood, tem a audácia de dizer coisas como, sabe, não seja... Espalhando desinformação. Pare de espalhar boatos, é isso que ela tem a dizer. Entre os clichês dela está simplesmente parar de falar e parar de jogar lenha na fogueira, quando o fogo já está forte e queimando. Ela foi para a Grécia para receber migrantes ilegais que estavam invadindo as costas gregas. Ela foi lá para recebê-los. E agora ela quer que o público britânico saiba que está fazendo tudo o que pode para deportar esses migrantes. Quando é que ela muda discretamente de opinião? Percebi que muitas dessas pessoas tentam reescrever a história e apagar discretamente seu passado. Harris. Eu não acho que ela mudou de opinião. Aliás, de jeito nenhum. É isso que estou dizendo. Tipo, eu não acredito em uma única palavra que sai da boca dela. Você acha que ela é tipo... Com certeza. Você pode entrar, proteger as fronteiras e deportar pessoas muito mais rápido. Você pode fazer essas coisas se tiver vontade de fazer? Logo depois, pouco tempo após o assassinato de Wayne Broadhurst, houve uma dessas reuniões.
E eu esqueço como se chama, mas todos os altos funcionários do Reino Unido, quero dizer, todos eles se reúnem nisso. Acho que é anualmente ou semestralmente, algo assim. Shobana Mahmood estava falando lá, mas mídia e imprensa não são permitidas. Mas alguém conseguiu gravar o que ela disse quando subiu ao palco. E isso foi, quero dizer, lembre-se, Wayne Broadhurst tinha acabado de morrer. E ela realmente está rindo e faz uma piada sobre o deputado do Partido Reformista que falou sobre a superrepresentação na publicidade. E Shabana Mahmood disse: desculpe, mas terão que ver outra mulher parda aqui por um tempo. Eu sei que, sabe, isso não é algo que vocês gostam, mas aqui estou eu, isso. E então ela disse: eu sou uma mulher muçulmana parda. Mas, sabe, você pode me encontrar na parte de trás de um bote tomando um rosé com um cigarro na mão? Se não podemos pará-los, é melhor se juntar a eles. Ela usou massacre em uma piada e riu, mesmo com Wayne Broadhurst realmente massacrado. Algumas horas atrás. Isso foi tão desagradável. Não confio em nada do que ela diz. Acho ela muito falsa e traiçoeira. E são platitudes absolutamente falsas. Então você não acredita na minha teoria de que eu acho que Kiostama contratou de propósito uma mulher negra? Assim eles podem aumentar essas deportações e podem mudar de postura silenciosamente. E se esquerdistas ou eleitores do Partido Trabalhista disserem: ei, o que estão fazendo? Vocês violam os direitos humanos desses refugiados e são racistas. Aí ele diz: ei, olha, ela é morena e costumava ser muito a favor dos refugiados. Então você acha que não é isso que está acontecendo? Então eles vão continuar só falando da boca para fora e não vão agir. É isso que você está dizendo? Sim, eu acho que talvez eles estejam preparando ela para ser, sabe, a primeira-ministra muçulmana, se isso for algo. Mas, sinceramente, para cada 2 pessoas deportadas, isso custa dinheiro dos contribuintes. Centenas estão chegando, mostrando que essa economia é totalmente falsa. Quer dizer, ela realmente tuita toda vez que deporta uma pessoa só para chamar atenção para isso. E é literalmente uma pessoa em um avião. Ou 2 pessoas no avião. Um sai, 2 entram, não vai ser. Um sai, um entra. Literalmente 2 saem e uns 500 entram a qualquer hora. Isso não é sustentável nem prioridade para eles. A única razão pela qual Kirsama está tendo que nos mostrar que algumas deportações estão acontecendo é porque olhe ao seu redor. Com certeza, todo mundo está ciente desse problema. Ele tem as piores avaliações de qualquer primeiro-ministro na política. Ele tem as piores avaliações de qualquer primeiro-ministro politicamente. Ele precisa ser visto fazendo algo. Mas ele ainda tem 3 anos e meio pela frente. Eu simplesmente não entendo como ele consegue continuar. E eu me preocupo. Algumas pessoas estavam pensando que talvez o que aconteceu ontem pudesse acender o pavio ou algo assim. Quero mostrar o seu vídeo. Porque o que mencionei antes é exatamente como os britânicos comuns estão se sentindo. Ouça essa ligação telefônica. eu moro no bairro bem ao lado de Hillenham. Sim. E eu me mudei para minha casa em 2019, minha loja local. Já ocorreram 3 esfaqueamentos e um assassinato desde então. Nossa. Meu amigo foi assassinado ano passado na rua principal e uma garota que conheço no Parque Southwall. O governo está nos abandonando. Eu tenho tanto medo pelos meus filhos. Tenho um filho de 22 anos e estou implorando para ele sair do país. Ai, meu Deus. Eu sinto muito por você. O que esses políticos estão fazendo com a gente? Eles estão colocando nossos filhos em tanto risco, estão colocando todo mundo em perigo e não estão fazendo nada. E é isso que... Muitas de nós sentimos. Quantos são demais? Eles estão nos pressionando a fazer algo que não queremos fazer. Somos pessoas pacíficas. O povo britânico nunca se revolta contra seu governo. Eles vão nos forçar a isso porque não nos ouvem. Nossos amigos e família estão morrendo. Minha prima foi assassinada há 20 anos. Ele foi morto a facada e nada mudou até agora. Ficou pior. Me desculpa mesmo, Sarah. Falo por todos que estão ouvindo e assistindo agora. Meu coração está com você. Essa é a realidade. Não saio de casa sem um homem. Isso é O que você disse? Todo mundo que eu conheço está ficando esfaqueado, eles estão sendo estuprados nos parques. É aqui que eu moro, não onde os políticos moram. Acha que isso é parte do problema, que eles não vivem na realidade? Se você está ouvindo isso, por favor, faça alguma coisa. Eu estou apavorada. Nunca quebrei a lei na minha vida.
Sempre respeitei a lei e fui servidora pública. Por favor, faça algo. Somos nós que estamos morrendo nas ruas. Você fala sobre ser racista. Nós não somos racistas. Minha irmã é mestiça. Eu era uma criança branca, criada em uma família mestiça. Não tem nada a ver com raça. Exatamente. Sara, quero dizer, totalmente. Concordamos totalmente com você. Desculpe, estou te enviando um grande abraço e sei que todos também estão. Sim, eu também, Sara. Você disse a mesma coisa, Núria Khan, que não sente vontade de sair sem um homem. É isso que aquela senhora estava dizendo. É essa Grã-Bretanha do século XXI que está se tornando cada vez mais islamizada do seu próprio jeito estranho. Você não pode sair de casa sem um homem porque algo pode acontecer com você. Na verdade, ter um homem com você pode deixá-lo ainda mais visado, como disse aquele simpático britânico somali no trem. Se você fosse homem, eu teria enfiado a espada em você. Exatamente. Quero dizer, tem sido, olha, eram áreas comuns onde as pessoas formavam famílias. Você podia brincar no parque, andar de bicicleta e comprar doces na mercearia da esquina. Essas seriam suas lembranças de infância. Hoje passo de carro por essas áreas e penso, fulano foi assassinado ali. Né? Quando ela citou o Parque Southall, meus pais disseram há cerca de 15 anos para nunca entrar lá por causa das lembranças dos muitos esfaqueamentos que ocorreram, até mesmo quando eram jovens. Então eu nunca, felizmente, nem sequer pisei nessa área. Mas todas essas áreas que ela descreveu fazem parte da Grande Londres e do Oeste de Londres que tinham uma reputação tão boa. Mas ele não está errado, aquele somali britânico dizendo bem-vindo à Somalilândia, porque eu vou te dizer, partes de Acton são uma mini Somália. Eles falam exatamente assim, acho que já comentei isso com você quando voltava do centro. Homens como ele já me disseram coisas estranhas, tipo, chegue em casa em segurança, tá bom? Tipo, sabe, coisas muito estranhas e intimidadoras. Eles fazem um comentário, ou ficam te olhando por tempo demais, ou te seguem por um tempinho. E como aquela mulher no vídeo, você tem que ser tão calma e tão composta. Eu até brincava com meus irmãos dizendo que eu colocava meu moletom com capuz e fingia que eu era realmente insana. Assim eles se afastavam. Eu atravessava a rua e agia ainda mais louca que eles. Você age como se nada te afetasse, mas não precisava ser assim. A gente não deveria ter essa resposta de luta ou fuga só para sair ou só para voltar para casa em segurança. E como eu mencionei antes, eu tenho a sorte de poder ter um carro e conseguir dirigir do ponto A ao B. E, para ser sincera, eu nem saio mais agora, a não ser que seja realmente necessário. E essa não é a vida que quero. Moramos aqui porque é uma das... Sinceramente, Londres está ficando... É inacreditável. Só de falar, já fico suando de medo porque ele é real. Andando por aí, todo homem que você vê precisa avaliar sua intenção. As intenções dele. E desculpa, sei que, como a mulher disse na ligação do Talk Televisão, não é sobre raça. Tipo, você não quer automaticamente estereotipar as pessoas. Mas, como mulher agora, eu tenho que considerar se vejo um grupo de homens com aparência muçulmana ou de certos contextos étnicos. Sim, pode apostar seu pé direito. Vou atravessar a rua rápido. E eu vou fingir que estou no telefone e vou fazer um grande escândalo ou vou... Sabe, você faz esses pequenos mecanismos para se proteger? Vou mostrar outro vídeo para reforçar seu argumento. Isso também viralizou há um tempo. Outra jovem sentada em uma estação de trem cuidando da vida. Olha... Você pode me deixar... sozinha? Você me deixar? Com licença, Kênia, por favor, você pode? Sai. Me deixar em paz, porra? Mais um sotaque londrino da Grã-Bretanha. Você me deixa em paz, porra. Afasta essa porra. É só você pular. Trilhos. Vá, volte para o seu. Estrela. O que quer dizer? Fique longe de mim, mano. Deixa eu conversar. Não, eu... Não quero falar com você, merda. Vai fora. Vai se foder. Não quero falar com você, não te conheço, vai se foder. Mas eu vou te seguir mesmo assim. Vai embora, o quê? Qual é o seu problema? Mas eu vou te seguir mesmo assim. Qual é o seu problema? Deixe-me dizer o que penso. Você acabou de brincar. Ok, deixe-me falar mais um pouco. Qual é a parte? Eu não sei por que você está na Lilybro. Vai embora, eu não quero te conhecer. Eu não quero saber. Você pode ir embora? Por favor, pode ir. Você parar de ligar. Sai daqui. Some antes que eu pegue seu telefone. Não vai pegar minhas coisas. Cai fora.
Veja, essa é a questão, desculpa, só dizendo, porque esses momentos acontecem tão frequentemente. De verdade, o que passa pela sua cabeça agora é porque ele também está com uma mão no bolso. O crime violento em Londres está altíssimo, por isso, quando se aproximam, já são bem intimidadores. Eles usam jaquetas acolchoadas enormes de propósito, mantendo uma mão no bolso e o moletom dentro da jaqueta. E você não sabe se eles têm uma faca, se tem algum tipo de facão escondido na calça. Tipo, eles te fazem esperar pelo pior. Como mulher, nesse momento, tudo que você pensa é que se esse homem fizer algo, seu celular registrará seus últimos momentos. Sinceramente, era isso que ela estava fazendo, segurando a câmera nesses momentos. Aconteceu o mesmo comigo voltando de metrô tarde da noite, só não queria confusão. Como eu já tinha tomado uns drinks, estava um pouco mais confiante. E lembro de ter dito pra esse cara, tipo, eu literalmente falei, é melhor você cair fora e me deixar em paz também. Só quero chegar em casa. Estava com minha irmã. Depois de repetir isso bem alto algumas vezes, falei firme, não, você precisa parar. Tipo, se afasta. Ele se virou e foi embora. Mas minha irmã disse pra mim, tipo, você é louca de ter falado com ele desse jeito. Se ele estivesse armado, poderia ter te esfaqueado instantaneamente. Porque você também não sabe, tipo, o que deixou eles irritados. Sabe o que eu quero dizer? Então, às vezes, você precisa encarar eles e precisa ser, tipo, sabe? Você se afastou de mim, não é? É loucura, não? Harris, o que precisamos? A gente precisa de policiais armados em todas as estações de metrô. Precisamos de policiais armados nessas linhas de trem nacionais também. Esse é o ponto em que estamos. E eu realmente acho. Deixa eu adivinhar. Esse cara não era branco, deixa eu adivinhar. É, claro. Você se sente decepcionado com as feministas? Porque até cerca de uma década atrás, víamos esse debate sobre não encarar as mulheres por muito tempo, não abordar as mulheres. Não chame uma garota para sair mais de uma vez, caso contrário, isso vai ser considerado assédio sexual. Todas essas coisas desapareceram. Esse cara, na cabeça dele, estava realmente tentando conquistar ela de uma maneira tão agressiva e ele não entendia. Não é não, sabe? Esses tipos de slogans eram muito populares, mas as feministas não falam mais sobre essas coisas porque eu não sei o que está acontecendo. Você se sente decepcionado pelas feministas? Sim, porque assim que você tem, vou falar abertamente, assim que você tem minorias étnicas como os autores, elas não querem falar sobre isso. Elas preferem te mostrar estatísticas sobre homens brancos e a quantidade de estupros cometidos por eles, mas, sinceramente, pela sua experiência, elas não podem ignorar isso. Até quando vou trabalhar, essas coisas acontecem só no caminho. Ou a gente ouve isso acontecendo lá fora e pensa, tudo o que eu quero é dar uma caminhada no parque na minha hora de almoço, porque é bom sair, faz bem para a sua saúde mental. E você vê homens assim dizendo coisas pra você, pessoas se drogando, alguém tentando se aproximar de você, alguém talvez filmando, tipo, uns esquisitos, absolutamente esquisitos, tipo o fundo do poço da sociedade. E eu volto para o trabalho e conto para meus colegas. Você não pode negar o que aconteceu, porque você vê a mesma coisa com seus próprios olhos. Sabe, tipo, eu falo para minhas colegas, não passem pelo parque, já escureceu, tipo, eu te levo até a estação. Essas são coisas normais que a gente tem que fazer, então eu não sei em que mundo de ilusão essas feministas, que se dizem feministas, estão vivendo quando não estão enfrentando a raiz desses problemas. Porque tenho certeza de que isso faz parte da experiência de vida delas também. Mas ainda tem muita gente assim, tipo eu. Eu obviamente espero que isso não aconteça com nenhuma delas, mas eu frequentemente me pergunto, pessoas como Narinda Kaus Bush, Shakes e essas pessoas do mundo, eu não sei o que seria necessário para que eles revissem sua posição. Ou será que vai ser um ataque contra eles? Eles precisam passar por alguma coisa para... talvez dizer gay, espera um segundo, talvez algo esteja errado. Isso está acontecendo muito mais em toda Londres. Isso aconteceu em Leeds. Um protesto pró-Palestina acabou em violência. Olhe para esse cara. Esse vídeo é um verdadeiro reflexo do estado em que a polícia britânica se encontra. Dá uma olhada nisso. Esse homem muçulmano enlouquecido está em cima de uma viatura policial gritando Allahu Akbar. Ele está em cima de uma viatura policial. O que é isso?
Veja mais alguns casos. Este é Muhammad Kaded, preso por 16 meses, depois que ele estrangulou um funcionário da ferrovia por causa de uma disputa de passagem. Não é só o público em geral, todo mundo vai sofrer. E não é só na Grã-Bretanha, isso está acontecendo em todo lugar. Dá uma olhada nisso. Isso aconteceu na Espanha na semana passada. Um suspeito migrante foi preso na Espanha, acusado de estuprar um homem enquanto ele voltava para casa de uma boate em San Sebastián no último fim de semana. Segundo autoridades bascas, o suspeito, estrangeiro de cerca de 30 anos, usou estrangulamento para deixar a vítima inconsciente antes de agredi-la. O agressor foi preso após 2 dias. Ok, só olhe para o nível de depravação das pessoas que eles importaram. É isso que acontece quando você traz pessoas sem antecedentes criminais, sem exame de saúde, sem referências de caráter, que é a forma legal de fazer imigração. Isso nunca para. Kuwait Mubarak Al-Mutari, de 19 anos, filmou a si mesmo abusando sexualmente de uma garota na Market Street, em Manchester. Ele seguiu 3 garotas em lojas onde as agrediu sexualmente. O celular dele tinha 4.000 imagens de crianças de até 8 anos. Olha isso. Esse é o mais perturbador. Também foi coberto pela grande mídia alemã. Um homem em um alojamento para asilados empurrou seu amigo pela janela. E então, enquanto ele estava ferido no chão, ele se aproximou dele e então o estuprou. Enquanto ele estava gravemente ferido. Eu não sei, eles não divulgaram o Ai, meu Deus. histórico desse cara. Não são só as mulheres que estão sendo submetidas à violência, agressões sexuais, estupros e todo tipo de crime hediondo. Os homens também estão sendo estuprados. Isso é uma loucura total, como se a sociedade tivesse se desintegrado completamente. Não imagino isso acontecendo na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, há um colapso total da ordem social. Sim, e a Arábia Saudita e esses países, na verdade, eles sabem como dar o exemplo. E eles não permitem que isso continue sem controle assim. Eles têm seus próprios problemas, mas isso é como a Europa à beira do colapso. Tudo por causa dessas fronteiras fora de controle. Só de ter esse influxo tão grande. Isso reforça seu ponto. Todos da extrema esquerda defendem fronteiras abertas e bem-vindos refugiados até que enfrentam a violência em casa. Ou fica desconfortavelmente perto, e creio que era isso que a pessoa que ligou para o programa de televisão quis dizer. Quero dizer, Jeremy Corbyn, com todas as suas políticas e tudo o que ele quer implementar, bem, por que você não acolhe alguns refugiados, querido? Veja como isso funciona para você. Aliás, ele não pode alegar que sua casa é pequena demais. Sim, quero dizer, sinceramente, eles ficam muito felizes em transformar os bairros dos outros e o que antes eram, sabe, áreas boas para crescer e ter uma vida segura e comum. Eles tornam esses lugares verdadeiros campos de batalha, com pessoas ali sem controle. Pergunte a qualquer um que mora em várias partes do país. O número de HMOs cresce muito, e grandes propriedades como mansões viram HMOs. E como em Epping, muitos hotéis hospedam migrantes. O que eles pensam que vai acontecer? E você, o que espera ao fazer isso? Se isso acontece em uma vila tranquila do Reino Unido, imagine o que ocorre em um lugar como este. Um bairro de Londres conhecido por abrigar famílias de classe média ou trabalhadora. E você coloca um monte de imigrantes que não têm nada em comum com a cultura, talvez sem nenhum entendimento da língua inglesa. Como você acha que essas meninas vão se sentir voltando da escola ou saindo à noite? Vai ser uma bagunça? Acho sinceramente que, se nada mudar logo, as pessoas já falam em algum tipo de revolta contra esse governo. Agora, essa palavra aparece cada vez mais, seja no governo ou no contrato social. Foi quebrado, no governo não te protegerá mais. Comentei outro dia que não posso carregar spray de pimenta e algumas pessoas sugeriram levar Deep Peach na minha bolsa. Mas as pessoas dizem, dane-se o que falam agora. As coisas estão tão ruins lá fora, você sabe. Não adianta confiar nesse governo e ouvir esse governo achando que eles vão te proteger em nenhum nível. Prefiro lidar com a polícia metropolitana do que ser esfaqueado em um trem de Londres. Desculpe, tenho muitos exemplos. Você acabou de mencionar a palavra campo de batalha. Olha isso, isso é Birmingham. Soltando fogos de artifício, atirando fogos de artifício e um ônibus. Estão soltando fogos de artifício em carros e ônibus? Não há polícia à vista. Olha isso. Uau,
O que é isso? Olha isso. O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Isso é Paris, eu acredito. E não só isso, é violento. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Inglaterra. Sim, isso é inglês, isso é a Inglaterra. É Londres, A maioria. provavelmente leste. Londres está muito suja? O que houve? Você concorda com a frase impor o terceiro mundo torna você terceiro mundo? Colapso total? Quero dizer, é um colapso absoluto e, sabe, é triste, é realmente de partir o coração pensar que alguns lugares como o leste de Londres estão assim. Sim, quero dizer, nem passo da Liverpool Street no metrô, qualquer coisa além já está fora dos meus limites. Porque aceitei totalmente que aquela parte de Londres foi, por falta de palavra melhor, colonizada. Eu quis dizer, aquilo virou uma mini Bangladesh partes do Paquistão. Tower Hamlet, especificamente, é como uma mini Bangladesh. Se você entrar lá e sabe de uma coisa, é exatamente essa linguagem que eles usam também. Você não é bem-vindo aqui, isso é nosso. Como assim? Seus antepassados construíram isso. Isso não parece com a arquitetura que vocês têm em Bangladesh, mas esse é o tipo de linguagem que eles usam. E o mais triste é que a história do East End é tão antiga, remonta a tanto tempo, e já foi, tipo, sabe, o centro do verdadeiro, autêntico Cockney da classe trabalhadora. Inglesa da classe trabalhadora? Pessoas inglesas. E também, tipo, no meio do século XIX, XX também, tipo, um bairro judeu de Londres. E agora você vai lá e é como se você literalmente tivesse entrado em Dhaka ou Sylhet, em Bangladesh. E eles têm uma audácia incrível, Haris. Você consegue imaginar dizer que isso é nosso, como se tivéssemos direito, mas de que forma isso realmente é nosso? Mas a maioria dos ingleses que eu conheço também fica de fora. Eles simplesmente aceitam. Isso é um fato. Nós perdemos nossos vilarejos, perdemos Whitechapel, perdemos todas essas áreas do leste de Londres agora que a massa crítica foi atingida. E é isso mesmo. É de partir o coração. Mas será que perdemos? Não sei, vamos descobrir, porque eu realmente não sei. É o otimista em mim que se recusa a aceitar que é isso, que é o fim. Eu não acho que seja. Eu acho que o final ainda não foi escrito, não sei. Eu não digo que tenho uma bola de cristal para te dizer como será o final, mas não é aqui que vamos terminar a história. Algo mais vai acontecer. Vamos torcer para que seja para melhor. Vamos torcer para que este país, que já foi grandioso, não seja perdido para esses estrangeiros. Para isso, e não estou falando de estrangeiros. Novamente, com base em como essas culturas parecem, tanto a britânica quanto a francesa precisam ser preservadas. Esses países europeus, únicos e maravilhosos, eles têm suas próprias culturas únicas. Elas precisam ser preservadas. E ninguém precisa se desculpar por isso, ninguém precisa se contorcer ou medir as palavras sobre isso. É hora de ter orgulho do seu patrimônio, da sua identidade, da sua história e de qualquer pessoa. Quem te chamar de racista ou intolerante. Francamente, acho que essas palavras já perderam o significado. Nesse sentido, vou encerrar por aqui. Como disse, essa senhora maravilhosa que vocês ouviram pode ser ouvida muito mais vezes. Ela é Núria Khan e tem seu próprio canal no YouTube. Está bem aqui. Você pode ir lá e se inscrever no canal dela. Ela faz ótimos vídeos e publicou um sobre como entrar para Advanced Reino Unido. Então talvez você possa ouvir mais opiniões por lá. Possivelmente entrando para Advanced Reino Unido, ainda estou observando. Mas sim, tudo bem. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.